Um dia de cada vez caminhando pela palavra de Deus com reflexão, propósito e vida real. Seja muito bem-vindo ao Bíblia 365 na prática. Hoje é o dia 199 da nossa jornada, dia 18 de julho, e seguindo o nosso cronograma, os textos de hoje são Juízes, capítulo 1, Atos, capítulo 5, Jeremias 14 e Mateus 28. Abra o seu coração, prepare o seu secreto, permita que o Senhor fale a você. Se este programa tem feito sentido, siga nas plataformas e compartilhe com alguém que você sabe que precisa dessa palavra hoje. E sem mais delongas, Juízes capítulo 1. Começa com a morte do grande líder Josué e uma nova geração diante da responsabilidade de continuar ocupando a terra. A primeira atitude do povo foi consultar o Senhor para saber quem deveria ir à frente. Deus respondeu que Judá seria a primeira tribo e Judá chamou Simeão para lutar junto. Vemos aqui direção de Deus, cooperação entre irmãos e disposição para avançar. A promessa da terra já existia, mas as tribos ainda precisavam caminhar em obediência para tomar posse dela. As primeiras conquistas mostram que o Senhor realmente estava com Judá. Vemos até que Axa revelou sabedoria ao pedir não apenas uma terra, mas também fontes de água. Ela compreendeu que possuir um território seco não bastava, era necessário ter recursos para torná-lo produtivo. Não devemos apenas desejar promessas, mas buscar de Deus aquilo que sustenta a promessa. Precisamos das fontes, graça para o grande chamado, provisão para a rotina, força para os momentos públicos e vida com Deus nos lugares escondidos. Entretanto, vemos no decorrer do capítulo que as tribos não cumpriram exatamente o que foi ordenado. Moisés, Josué sempre cumpriram a palavra de Deus até o fim. Eles expulsavam tudo, destruíam tudo e tomavam posse da terra. As tribos começaram a negociar. Umas não expulsaram por causa dos carros de ferro. Outras permitiam que o povo permanecesse na terra e algumas até preferiram transformar os moradores em trabalhadores forçados, em vez de obedecer plenamente ao que Deus havia ordenado. O povo percebeu que podia obter vantagens econômicas, mantendo aquilo que Deus havia mandado remover. A desobediência começou a ser justificada como estratégia. Juízes 1 é o retrato do início de uma decadência. O povo começou consultando o Senhor, mas terminou convivendo com o que deveria ter confrontado. Muitas quedas não começam com uma rejeição aberta a Deus, mas com áreas que deixamos incompletas. Dizemos que não conseguimos, quando às vezes apenas não queremos pagar o preço da obediência. O mesmo Deus que entregou a terra continuava poderoso diante dos carros de ferro. Que Deus nos livre de começar com dependência e terminar em acomodação. Partindo agora para Atos, capítulo 5. No capítulo anterior, vemos Barnabé vendendo um campo e ofertando todo o valor livremente. Neste capítulo, vemos Ananias e Safira querendo fazer o mesmo, mas eles queriam aparentar uma entrega maior do que realmente tinham feito. O pecado não estava em guardar uma parte do dinheiro, pois a propriedade e o valor era sob o controle deles e era feito livremente. O problema foi mentir para produzir uma imagem de espiritualidade. Pedro revela que mentir ao Espírito Santo é mentir ao próprio Deus. Então caíram mortos e um grande temor tomou conta do povo. Deus estava mostrando que sua presença não podia ser tratada com hipocrisia. Quanto mais intensa a presença de Deus, mais sério se torna viver em verdade diante dele. O temor que surgiu trouxe a percepção de que a igreja pertencia ao Senhor e não podia ser construída sobre aparência.
Podemos dizer com sinceridade o que conseguimos oferecer, onde estamos lutando e onde ainda precisamos crescer. O que não podemos fazer é usar o nome de Deus para sustentar uma imagem falsa. E voltando para Pedro, que estava na prisão, diante do sinédrio, ele declara: é mais importante obedecer a Deus do que os homens. Nenhuma ordem humana pode nos obrigar a desobedecer ao Senhor. Os apóstolos foram açoitados, mas saíram alegres por terem sido considerados dignos de sofrer pelo nome de Jesus. E continuaram ensinando todos os dias. A alegria deles estava na certeza de pertencerem a Cristo. Uma igreja cheia do Espírito Santo não é uma igreja de sinais, é uma igreja de verdade, santidade, coragem, perseverança e obediência. Partindo agora para Jeremias, capítulo 14, descreve uma seca severa. Os nobres enviavam servos às cisternas, mas os cântaros voltavam vazios. Os lavradores cobriam a cabeça de vergonha, até os animais sofriam pela falta de água. A seca era apresentada como um sinal do juízo sobre uma nação que havia quebrado a aliança. A terra que deveria florescer debaixo da bênção de Deus refletia a aridez espiritual do povo. Quando o coração se afasta da fonte, cedo ou tarde, a esterilidade interior começa a aparecer também naquilo que está ao redor. O povo clama: Tu, ó Senhor, estás em nosso meio e nós somos chamados pelo Teu nome, não nos abandones. As palavras parecem corretas, mas Deus revela que eles gostavam de andar errantes e não controlavam os próprios pés. Eles queriam a presença que livra, mas não a presença que governa. Queriam ser conhecidos pelo nome do Senhor, sem abandonar os caminhos que entristeciam o Senhor. O verdadeiro arrependimento não usa a aliança como argumento para continuar pecando, mas reconhece a culpa e retorna ao Deus da aliança. Aqui a crise apenas revelou aquilo que já existia. Jeremias então denuncia os falsos profetas, porque eles falavam aquilo que o povo desejava ouvir e transformavam os próprios pensamentos em mensagens divinas. Por favor, aprenda uma coisa: nem toda palavra confortável vem de Deus, e nem toda mensagem que usa o nome do Senhor nasceu no coração do Senhor. A verdadeira profecia não é medida por quanto nos agrada, mas por sua fidelidade à revelação de Deus. Enquanto os falsos profetas anestesiavam a consciência, Jeremias chorava pelo povo. Ele não anuncia o juízo com prazer, mas com lágrimas. O Senhor não deseja apenas trazer chuva sobre as circunstâncias. Ele deseja corrigir os nossos passos, purificar nossa confiança, conduzir-nos à fonte. Esperar em Deus não é cruzar os braços, é reconhecer o pecado, é rejeitar as falsas vozes e retornar ao único que pode restaurar a terra e o nosso coração. E para finalizar o dia de hoje, Mateus capítulo 28. Começa ao amanhecer do primeiro dia da semana. As mulheres foram ao túmulo esperando encontrar o corpo de Jesus. Então um anjo desceu, removeu a pedra e sentou-se sobre ela. A pedra não foi retirada para permitir que Jesus saísse, mas para que as mulheres pudessem ver que o túmulo estava vazio. Os guardas colocados ali para impedir qualquer intervenção humana ficaram paralisados. As mulheres então receberam 2 ordens do anjo. Primeiro, venham e vejam, e depois corram e contem. Primeiro, testemunharam a evidência, depois foram enviadas a anunciar. No caminho, o próprio Jesus as encontrou, e elas se prostraram, abraçaram seus pés e o adoraram. Vemos também que Jesus se aproxima e chama os seus discípulos, mesmo depois deles terem fugido e falhado. A ressurreição não apenas derrota a morte, ela abre um caminho de restauração. Enquanto as mulheres espalhavam a verdade,
as autoridades começaram a fabricar uma mentira. Os guardas foram subornados para dizer que os discípulos haviam roubado o corpo enquanto dormiam. Diante do túmulo vazio, alguns adoram, outros correm para testemunhar e outros escondem a verdade para proteger seus interesses. Evidências não transformam automaticamente um coração que decidiu resistir. A incredulidade nem sempre nasce da ausência de sinais. Muitas vezes, nasce do medo de reconhecer o que os sinais exigem. Se Jesus ressuscitou, então ele realmente é quem disse ser. Na Galileia, Jesus declara que toda autoridade no céu e na terra lhe foi dada. E com base nessa autoridade, ele envia os discípulos para fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que ele havia ordenado. A missão é formar pessoas que aprendam a viver segundo o reino. E a promessa final é o que nos sustenta. Eu estou com vocês todos os dias, até o fim. Não cumprimos a missão sozinhos. O mesmo Senhor que venceu a morte vai à frente, permanece ao lado e vive em seu povo pelo Espírito Santo. Querido Deus, obrigada, Pai, pela Tua palavra hoje. Que possamos, assim como Jesus vai até o fim conosco, que possamos viver as nossas vidas para Ti, Senhor, até o fim. Que possamos ver, contemplar, correr e contar tudo aquilo que vivemos contigo. Que o Senhor seja real nas nossas vidas, que o Evangelho seja puro e sincero sobre nós, que Teu Espírito Santo nos enche e nos conduza para este caminho de verdade. Nós oramos, Senhor, Te amamos e Te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te acompanhe hoje. Viva essa palavra na prática. Amanhã seguimos juntos no dia 200 da nossa leitura.